Nosso estudo de hoje é a lição 9 do livro Seara dos Médiuns, que tem por título No Campo Doutrinário. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura que a responsabilidade lhes conferiu. A maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvairam. Começam abandonando a disciplina profissional que julgam vexatória. Debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores e transformam-se em joguetes da fascinação que os inutiliza. Julgam-se então mensageiros especiais, ausentam-se deliberadamente do estudo, abraçam exotismos contundentes, acreditam-se na condição de intérprete das mais altas personalidades da história, não admitem advertências, supõem dominar o passado e o futuro, profetizam, pontificam, mas, detendo exagerada conceituação de si mesmo, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los a princípio e arrojá-los depois à desilusão. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, ajudemo-los com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática, à face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer, lembremos-nos de que é a nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios, para que se faça luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante no esforço de tudo melhorar cada dia, com certeza de que, segundo Cristo, cada criatura hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. A lição do Emmanuel de hoje é uma lição grave, é uma lição que, em primeiro lugar, ele está falando na terceira pessoa, mas a gente convida, em primeiro lugar, a colocar na primeira pessoa. Será que a gente se encontra tomando um desses caminhos que ele enumera aqui como caminho que o médium não está conseguindo usar o seu talento mediúnico na altura da responsabilidade que ele tem, né? E ele vem até falar que, da mesma maneira que a pessoa não consegue viver retamente quando tem dinheiro ou quando tem poder, alguns médios, dessa maneira, eles se desequilibram mentalmente o tempo todo. Olha a seriedade, né, do que eles estão falando para a gente. Agora, você tem o dinheiro, usa de maneira errada, tem a autoridade, usa de maneira errada, tem o dom mediúnico, você se desequilibra, criando para você o tempo todo situaçõões que criam labirintos para a gente. Então, vamos lá. Eles começam abandonando a disciplina profissional. O meu trabalho não está à altura do que eu quero fazer. Eu não quero fazer. Está sempre desejando uma coisa a mais, ou não fica satisfeito nunca com o trabalho profissional, em primeiro lugar. Depois, começa a fugir de pequeninos deveres familiares, problemas de família. Então, atacou o trabalho profissional, atacou a família. Depois ele vem dizendo para a gente que transforma-se em joguete da fascinação. Ele tem a mediunidade, ele está olhando os espíritos, então ele começa a achar que a casa dele está sendo frequentada está sendo invadida por pessoas encarnadas, quando na verdade são espíritos que ele está observando. Ele começa aos olhos dos outros, parece que ele é um esquizofrênico, porque ele começa a observar o tempo todo algumas coisas que os outros não observam. Quem está do lado fala, meu Deus, o que está acontecendo? É barulho de noite. Começa a ficar joguete na fascinação. Mas, mesmo assim, olha também o que pode acontecer. Eles se julgam mensageiros especiais. Eu sou médium só de espíritos superiores.
de espíritos que foram personalidades históricas. Uma coisa gravíssima, ausentam-se deliberadamente do estudo. Isso a gente tem sempre está batendo, né? Por exemplo, foi Divaldo Pereira Franco que um dos vídeos que a gente tem guardado aqui no coração, né? Que a gente ouviu o vídeo, baixou o vídeo, tem guardado aqui. O Divaldo fala assim: todo dia, aos 96 anos de idade, todo dia eu leio 30 minutos de codificação. Eu falei, pô, será que o Divaldo ele já não conhece o Livro dos Espíritos todo, esses anos todos falando sobre ele? Livro dos Médiuns, Evangelho, é codificação. Mas por que ele faz isso? Porque todo dia ele quer se manter em sintonia com Allan Kardec e com o Cristo. Ele não quer fugir desses dois alicerces que são a nossa base maior, a maior de todas, Jesus. E depois Allan Kardec nos mostrando um caminho para a gente entender Jesus. Ele não quer fugir dessas duas bases. Agora, o médium, na grande maioria das vezes, ele se ausenta deliberadamente do estudo. Olha, eu vou falar aqui de um amigo meu que não frequenta o espiritismo, ele frequenta a religião afro-brasileira, que tem várias religiões afro-brasileiras aqui no Brasil, né? E ele falando que o que ele lamenta muito é que a maioria das pessoas na afro-brasileira não gosta de estudar. Ele falou, as pessoas só querem ir para lá para o dia que tem um trabalho direcionado para a mediunidade. É o dia que vai ter incorporação, é o dia que vai ter desobsessão, é o dia que vai ter isso, vai ter aquilo. E ficam, segundo as palavras dele, né, igual a pessoa cega mesmo em tiroteio. Porque a primeira coisa que a gente aprende com a mediunidade, né, eu tenho que estudar a mediunidade, eu tenho que compreender o que eu sinto, né, os fenômenos que acontecem aqui comigo, que eu observo, mas principalmente sobre o lado emocional, o que eu sinto, por que está provocando isso em mim. E depois ele vem falar, além disso, às vezes abraçam exotismos contundentes. Tem que ser aquela pulseira, tem que ser aquele... Se agarram, às vezes, a objetos exteriores, tem a pedra da sorte, tem exotismos. Ou então, exotismos contundentes. Começa a criar sinais, sei lá, não precisa de nada disso, né? A gente estava até conversando sobre um dia desse, né, sobre o Chico Xavier, que o Chico Xavier colocava a mão assim na frente para poder ter concentração, porque ele psicografava em casa, ele vem de uma família, 15 filhos, ele tinha 14 irmãos. Então a confusão era muito grande, ele tinha que ter uma concentração que muitos de nós a gente não está preparado para isso. Então ele colocava a mão na frente para que ele pudesse só olhar para cá. Agora, se ele está num lugar que não tem nenhuma agitação, ele não precisa botar com a mão na frente, coisa nenhuma. Ele fica simplesmente, igual ele ficou no programa Pinga Fogo, né, quando foi entrevistado aí pela TV Tupi na época, em que as perguntas vinham e ele respondia, mas respondia, dentro do direito? Tinha um espírito da área do direito respondendo junto com ele. É da área da medicina? Ele não precisou botar a mão na frente. Só na hora de psicografar, né, o auditório cheio, ele botou a mão na frente. Mas não é exotismo isso, não é exotismo. Tem gente que cria uns exotismos, tem que ter a música, tem que ter um grito, tem que ter, enfim. Aí depois ele bota que acredita ser da condição de intérprete das mais altas personalidades. O pior de tudo, não admitem advertências, supõem dominar o passado e o presente, profetizam e pontificam. Gente, isso aqui é muito grave, é muito sério. Isso aqui entra no caminho da fascinação, que é a obsessão mais grave de todas. E a gente vai ter um momento certo aqui, como já teve outras oportunidades em estudos como esse de 10 minutos, para falar sobre a fascinação. E depois ele vem falar para a gente, em verdade não podemos evitar que os irmãos se prendam a semelhantes situações. Tudo bem, mas a gente tem que tomar um cuidado muito com a gente mesmo, né? Vamos assim, diante desses amigos que não souberam situar os compromissos dele, observemos quão duro será para nós também desertar do serviço constante, do burilamento. Porque, gente, é uma coisa simples. Não é que eu seja escravo, não. Eu descobri que eu sou médium, eu sou influenciável, eu tenho uma influência muito maior do que os outros. Então eu tenho uma necessidade, sim, de estudar o Evangelho com maior frequência do que os outros, de preferência de estar envolvido em alguns trabalhos em que a minha companhia espiritual será uma companhia diferenciada.
E se você quiser fugir disso, você vai atrair para o seu lado, não vai deixar de atrair para o seu lado, né, espíritos diversos que não, de repente não estão com esses propósitos superiores. E as consequências virão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.